pronto, mandou lá mensagem já no grupo. Aê, chegou! Vamos então. Lembrando que essas lives são do Grupo Alecrim, onde a gente está vindo aqui só para lembrar de algumas coisas importantes para o nosso dia a dia. E o Grupo Alecrim, ele foi idealizado, né? Aí por mim, pela Josi, por meio de uma live que a gente fez em conjunto, e a gente viu a necessidade de se falar mais sobre o nosso dia a dia empreendedora, né, amiga? Né, só um minuto aí. Pronto. E tinha Pronto. saído o fone aqui, aí ia ficar o áudio ruim, né? Você tá E de aí, vermelho também? sim! Minha nossa, gente, a gente nem combinou. Agora que eu me Que toquei. coisa! Tá linda! Que coisa uniformizada, você tá vendo? Só brinque com essas Sim, garotas. pois é, E amiga, aí, bem-vinda. Bem-vinda. Hoje a gente vai falar de mais um tema, né, super importante para o nosso dia a dia, para o nosso ser como empreendedora, né? Dá a introdução aí, dá a sua introdução, porque eu já tô aqui falando há 5 minutos já. então, bom, como eu não sei o que você falou nos 5 minutos anteriores, Pode me conta repetir. aí como você chega. Ai, Como você está boa, boa, chegando cara. hoje? Eu chego com muito calor, quente, quente, igual essa blusa aqui em vermelhão. Daqui a pouco eu tô pimentinha total. Mas com emoção, digamos que a minha água, né, minhas emoções, elas se encontram um pouco assim, no estado gasoso, né, onde as moléculas estão todas assim, todas agitadas. Porque a gente está retornando, né, com as lives do Alecrim hoje. Então, para mim é como se fosse a primeira vez. Eu tô bem nessa. Massa. E Então, você? eu chego meio esbaforida. Eu me atrasei com o almoço. Quando eu me dei conta, meu Deus, já é 1h30, tem que correr. Mas ao mesmo tempo, assim, a hora que eu fiquei aqui de frente, né, pra câmera, eu falei, ai, graças a Deus, é o Alecrim agora. Que delícia! Sim, É um sim. momento de pausa, de suspiro, então, assim, tudo a ver. Ele hoje tá super a ver com o meu dia, assim, precisando desse momentinho agora gostoso, sabe, de relax, para tomar uma aguinha, né, Sim. e curtir um pouquinho, que tá frio, viu, para variar de Ah, novo. que delícia. Mas eu nem vou falar que eu queria estar no frio, porque a gente sempre tem essa, né, de que a grama do vizinho tá mais verde, então tá Tem. tudo bem. Mas esse domingo, né, gente, não sei se foi domingo, se foi sábado, eu já tô meio perdida das datas, mas a gente estava organizando, né, todos os assuntos que vocês têm trazido pra gente ao longo das lives, porque tudo que vocês falam aqui, a gente anota depois, para a gente poder falar, porque tudo é pensando não só em mim, na Josi, a gente não tá aqui para passar conteúdo ou qualquer coisa do tipo, e sim para ser só um meio, um canal, né, fazer uma facilitação para a gente poder conversar, para a gente trazer o que está todo mundo precisando, né? Inclusive ele no inconsciente coletivo mesmo. E assim como a Josi sentiu isso antes de sentar e falar, nossa, que bom é o Alecrim. Eu também senti quando eu sentei aqui nessa rede. Eu falei, hoje é o Alecrim, eu vou para a rede. Né? Então que Pois esse é, seja um momentinho de respiro para a gente, né? Para a gente refletir sobre pequenas coisas do dia a dia que mais fazem toda a diferença para a gente, né, amiga? exatamente. É o momento de pausa para que a gente compartilhe, né? Então, eu acho que a gente tem aqui um papel mesmo de canal, né? O que a gente percebe dessas mulheres empreendedoras, o que nós percebemos em nós mesmas, e o que a gente acha interessante, né? Vir aqui e discutir com vocês, né? Então, não é algo que a gente simplesmente está trazendo, como a Kézia disse, um conteúdo que a gente vem aqui, ó, é assim, não. Comigo está acontecendo de uma forma, com a Kézia de outra, com vocês de outras formas, né? Então, que a gente possa usar esse espaço mesmo para trocar ideias e para que a gente consiga empreender, né, cada vez mais e melhor. Sim. E aí, pegando o gancho, eu tava esperando as mensagens aqui, mas aí ninguém mandou, deixa eu falar, né? E vocês? Como é que vocês chegam aqui nessa live? Como vocês estão se Exato. sentindo? Né? Porque a gente tá aqui, mas é Depois porque de. só cabe duas cabecinhas aqui, né? Senão estaria todo mundo numa roda de conversa. É sempre importante a gente fazer esse exercício de se imaginar em roda. Infelizmente, a gente só tá vendo aqui, né? Eu e Josi aqui, mas vocês estão com a gente. Então, como vocês estão chegando também? Conta aí um pouquinho Tararã. pra gente. E enquanto vocês vão Tá falando, colocando. né? Oi, Eu pode tô falar, colocando amiga. aqui no o tema aqui no. Ótimo.
Obrigada. Veja se você consegue fixar, né? É isso que eu tô vendo. E aí, a gente, né, enquanto vocês vão trazendo aí, ó. Bom, vou tentar fixar aqui direto. Acho que tem que ser E, você, né? né? A Thaís, com calor, também chega com calor, né, Thaís? Nossa, Tá, você fala de onde, Thaís? consegui. Pronto. Thaís, você tá falando da onde, amada? Conta pra gente. Você chega reflexiva, pensativa. Sim, hoje é um dia daqueles, né, Márcia? A Márcia, ela participa do Estratosfera, Josi. E hoje a gente estava justamente falando sobre essa coisa de ter que se desencaixar, de a gente sempre ter que se encaixar, né? E esse momento de agora, como que a gente pode construir o nosso próprio universo. E aí, até pegando o gancho, né? Graças a Márcia, que trouxe isso lá hoje de manhã, a gente já pode entrar no nosso tema, né? Que é justamente o que é o empreender pra gente, né? O que significa empreender pra gente. Eu vou repetir aqui na live o que eu falei para a Márcia lá dentro do grupo, né? Que para mim o empreender ele é uma oportunidade genuína de eu ser. Simples assim. Foi por meio da criação do meu próprio universo que eu pude estar aqui agora fazendo 2 horas da tarde uma live com quem eu gosto, usando o que eu quero e do lugar aonde eu quero estar, que é na minha rede. Com a roupa né? que você quer, A roupa que eu bebendo o que quero. você quer. Exatamente. Né? Então, a Thaís tá falando ali que ela tá falando do interior de São Paulo, da Mantina. Realmente, quando faz calor no interior, faz Faz de calor. verdade. Então, eu fiz um exercício, né? Como a gente ia falar sobre esse tema. Primeiro, Sim. porque esse tema, né? O Grupo Alecrim, ele surgiu como um espaço, né, de debate, de reflexão, de construção para mulheres empreendedoras. Sim. E aí eu me peguei pensando em alguns momentos e conversando com Kézia, né? Será que está claro para todo mundo o que é ser empreendedora? Né? Porque eu levei um tempo para entender e acho que ainda não entendo completamente, né? Está em construção. Então, como é que isso ressoa nas pessoas que estão nos acompanhando? Né? Então, acho que veio, né, essa necessidade de a gente trazer esse tema. Porque ele meio que é a base, né, do grupo, do espaço e de muito do que a gente oferece enquanto serviço. E aí eu fiz um exercício né, o que diz? Eu sou muito apaixonada por dicionário, por entender, né, o sentido das palavras e tudo mais. E o que será que significa realmente no dicionário empreender? Porque muitas vezes a gente já associa de cara, né? A empresa, e às vezes grandes empresas, negócios distantes da gente, né? E aí, no dicionário, o que tem, né? E aí, olha, a gente encontra aqui, então, como sinônimos de empreender: apostar, começar, delinear, experimentar, iniciar, procurar, resolver, tentar. E aí, Caramba. o que é Eu acho empreender? que de todas as palavras que você trouxe, eu acho que é o tentar. Porque, assim, eu nunca, por exemplo, na minha vida anterior, na minha vida passada, eu nunca podia tentar. Não tinha espaço para tentar. Eu tinha que conseguir. Então, a margem para erros era mínima. Era mínima. Eu tinha que ir sabendo muito, eu tinha que ir sabendo de tudo, eu tinha que lembrar de tudo, eu tinha que estar em todos os lugares, eu tinha que ser perfeita demais, sabe? E no empreender eu tenho visto como a gente tenta, né? E não é nem o tentar naquele ponto de tipo, parece que nunca vai conseguir. Não, é justamente o ponto da experimentação das tentativas. Tentei desse jeito, nunca vai estar 100% bom. Tentei assim, dá para melhorar. Vamos tentar assim? Chegou aqui, dá para melhorar. Vamos tentar de outro jeito? E é esse caminho, assim, que não é linear dentro do empreender, é que me fez apaixonar tanto por essa vida, assim, sabe? Porque não Que é uma tem a ver coisa com se padrão. arriscar. Isso, Que é o que o Suelen está exatamente. trazendo. Exatamente, Su, bonitona, você tá aí. Exatamente, se arriscar a própria pele, né? E aí a gente traz muito, né, o skin the game. Se a gente não consegue estar skin the game no jogo, ou seja, tá colocando a pele ali em risco, a coisa não vai. A gente vai ficar realmente só na tentativa daí, né? No conceito ruim da tentativa. Uhum, sim. E para você? Então, eu acho que tem a ver mesmo, assim, né? Primeiro, assim,
decidir que eu quero fazer algo, né, por mim mesma e me lançar, né? Buscar as formas possíveis para que isso seja possível, né? É claro que não é algo que se resolve do dia para a noite, rapidamente, né? Eu acho que é um percurso, pode até se resolver rapidamente, mas aí eu acho que existem aí possibilidades, né, de a gente ter mais problemas do que quando a gente faz algo com um certo planejamento, com cuidado, né? Mas Sim. basicamente eu entendo o empreender como isso, assim, é algo, né, assim, bom, eu quero fazer algo que seja a minha cara, né, que onde eu verdadeiramente me enxergue, onde eu tenha liberdade para ser quem eu efetivamente sou, né, e não Sim. precise ficar me moldando para caber em caixinhas, né, de outras organizações, de outros espaços, enfim. Sim. E para vocês, a Suelen respondeu, né? Mas e aí, Márcia, Thaís, que tá aí, que eu vi, não lembro mais quem tá, deixa eu olhar. Larissa, ó, acho até legal, a Larissa entrou agora. Repete pra gente as palavras sobre o que é empreender. A Ana também, ó, entrou agora. O que é empreender? Repete aí, Os amiga, pra gente sinônimos, entender. né? Bom, então, Isso, se a gente for pegar o significado, né, segundo o dicionário, eu estou olhando o Michaelis como referência, tem a ver sim. com resolver-se a praticar, tentar, pôr em execução, Uhum. fazer, realizar. É, A Márcia está realizar, né? dizendo que é isso que ela sente que quer fazer. Massa. Lindo. A Estou Fausta entrou também. Oi, amada. Estamos aqui falando sobre esse tema lindo, né? Sobre o que significa empreender. E a Josi, ela trouxe algumas palavras aqui no dicionário sobre isso, né? Sobre o significado, o que traz, né? E aí a Márcia está falando aqui, né? Com a reflexão do dia de hoje, percebi que ainda estou presa ao outro e o acertar de primeira. O acertar de primeira. A gente foi condicionado assim, né? Na escola, quando o professor chamava a gente tinha que acertar de primeira, a gente não podia errar, porque a gente só tinha uma tentativa. E como que a gente desconstrói isso? Que, por exemplo, eu levei 30 anos construindo essa mentalidade, né? Como que a gente desconstrói um costume de 30 anos, né? Com as lives do Pois Alecrim. é. Coisa paulatina, né, amiga? Todo dia. É um exercício, na verdade, É um né? exercício. Porque de certa forma, nós fomos eu acho forte essa palavra, mas a gente vai sendo treinado, moldado, né, para que o erro não faça parte da nossa existência, né? Então, assim, Sim, eu não tenho oportunidade de errar, porque se eu errar, eu vou ser punida, se eu errar na escola, eu vou reprovar, se eu errar, eu posso ser demitida, se eu errar, né? Então a gente fica sempre com essa coisa mesmo, com medo. Então a gente associa muito, né, o erro ao medo, porque vem uma punição logo em seguida. Mas sim, o erro, ele faz parte, ele é a nossa essência, né? É muita ousadia a gente achar que tudo que a gente vai fazer vai ser lindo, maravilhoso e vai dar super certo. É assim, eu realmente assim, acho que é impossível. Se essa for a meta, é uma meta já certa que é inatingível. Né? Porque a é, gente está aí para experimentar. Se é uma experimentação, é tentativa e erro. Pode ser que dê certo ou não. E se não der sim, certo, e eu tiver né, a generosidade de aceitar isso, ok, e agora? O que a gente pode fazer para resolver? Né? Qual sim, outro caminho? Quem é que pode me ajudar a resolver? Né? Então, eu acho que é um é, exercício mesmo, que aí tem a ver com o que a Márcia trouxe, de desconstrução, né? De sim, desaprendizagem, que foi a nossa primeira conversa nesse ciclo de lives. Né? O que eu tenho que sim. desaprender para que eu siga com fluidez, que eu siga com liberdade, para que eu siga com tranquilidade. Né? Exato. E aí a Thaís falando, né? Quero passar a entender como o tentar, unindo a reflexão do grupo, ainda me cobro muito. Mas empreender para mim é muito liberdade, fazer algo que eu acredito do meu jeitinho. E é exatamente essa a pegada, né? Eu, pelo menos assim, de liberdade, gente, eu só pude experimentar uma verdadeira liberdade a partir do momento que eu criei o meu próprio universo. Só que, claro, ao mesmo tempo que a gente ganha liberdade, a gente também ganha deveres, né? Então, Sim. assim, Não é só muita tudo gente. gostosinho, né? Não, não é. E muita gente entra nessa pegada do empreendedorismo acreditando nisso, sabe? Eu vou fazer aí alguma coisa para eu poder ter mais liberdade de tempo, né? Até financeiro, porque
quando a gente vê esses números que saltam as nossas telas aqui, de vez em quando a gente fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque tem um monte de gente ganhando muito dinheiro, e de fato tem. Mas não é com a facilidade, né? Com aquela coisa, em uma semana você vai fazer 6 em 7, por aí vai. Não é com essa facilidade, assim, não é bem assim, né? Eu mesmo, quando aconteceu de eu me tornar um case, né, para um mentor meu, porque eu tinha feito algo, assim, muito bem feito, né? Ele só falou do meu resultado, só que ele não falou de todo o background, de que eu não tinha começado há um mês, que eu tinha começado há 3 meses. E isso ele omitiu para a audiência dele. E eu fiquei tipo, puxa vida, né? E foi uma das coisas que me fizeram ir desconectando cada vez mais com outro universo que eu tentei me pertencer e que eu não dei conta, que é o último universo aí que eu tenho estado, né, e ali buscado e tal, me pertencer, porque, poxa, tá todo mundo ali, eu preciso ir pra lá também. E quando a gente teve a live, eu e Josi, que eu vi, eu falei, nossa, por que a gente não pode criar esse universo gostosinho do empreender? Por que tem que ser uma coisa competitiva, na correria, estressante, noite sem dormir? Agressivo, exatamente. Por que não? E aí o Alecrim, ele veio exatamente como esse modelo de experimentação. A gente não sabe onde que vai dar o alecrim, a gente não sabe o que vai acontecer com o alecrim. A gente só sabe que a gente precisava começar o alecrim, né, amiga? A gente sabia o que a gente não queria, né? Então, assim, tinha algumas premissas do não querer, né, que para nós eram muito claras, né? Então, a gente não queria entupir ninguém de conteúdo, nem a nós mesmas. A gente não queria fazer desse espaço um espaço de obrigação, algo que fosse um fardo, tipo, putz, imagina, eu chegando aqui, né, meu, que saco, daqui a pouco, 2 horas, eu tenho alecrim, eu não fiz nada, e parada. Não. A gente não queria, a gente queria que fosse assim, que a gente chegasse como eu cheguei hoje, né? E graças a Deus é o alecrim agora, é o meu momento, é onde eu me sinto super confortável, né? A gente queria estar próximas de vocês, né? Que a gente tivesse um espaço de fala, que a gente tivesse um espaço, se não conseguir ouvir, mas ler, né? Então para a gente isso é valoroso, né? Assim, estar junto e não simplesmente trazer coisas, é assim, não, né? Assim, é compartilhar um pouco da minha experiência, do bom e do ruim, do que deu certo e do que não deu certo, né? A fim de ajudar pessoas a irem cada vez mais longe nesse universo. Então, o não saber, o que a gente não queria era muito claro. Agora, será que esse modelo, principalmente quando o Kézia está trazendo dessas dores, ela está falando muito do modelo do marketing, né? O marketing tem um marketing que é muito pesado, muito agressivo, muito exaustivo. Então, será que esse modelo que anda no caminho contrário, será que ele dá certo? Será que a gente pode ter boas construções e bons resultados e bons negócios usando esse modelo? Essa é uma resposta que a gente ainda não tem. Aqui é o nosso campo de experimentação. Exato. Exato. E aí até pedindo para vocês também refletirem junto com a gente, né? O que está precisando ser reconstruído e que você poderia realmente construir dentro do modelo que você acredita? Hoje, dentro da sua realidade, né? O que está precisando ser reformulado? Sabe? O que está acontecendo aí que você fala, não, tá errado isso, tá errado, eu gostaria de mudar. Né? E aí, o como mudar é depois, porque na hora que a gente faz essa pergunta, a gente já vai logo pro como, a gente não quer nem se aprofundar no o quê. Né? A gente, não, mas como que eu vou fazer? Aí o como já trava, porque, não, muita coisa que tem que ser feita. Que aí, né? Não rola, é uma coisa por parte, né? Primeiro é sentir essa dor, essa insatisfação, essa coisa. Nossa, eu fiquei o quê? Eu fiquei uns 2 meses assim numa cavernona, só refletindo sobre tudo que tinha acontecido há um tempo atrás, né, comigo. Eu falei, não, mas eu não quero seguir assim, não quero isso, eu não concordo com isso. Eu senti raiva, eu senti, sabe, uma rebeldia enorme dentro de mim, assim, nascendo, né? Só que não uma rebeldia de quebrar tudo, né, amiga? Pode terminar. Não uma rebeldia de quebrar tudo, mas de saber que tem algo que precisa ser consertado, né? Sim. Não, você passou 3 meses, eu travei o quê? Uns 8 meses. Porque eu estava lembrando aqui, né, que o exato momento em que eu estava no processo de mentoria, né, com Kézia, então estruturando negócios, serviços, enfim. E o exato momento em que eu travei, ele teve uma relação com isso, com o expor. Como é que eu vou fazer isso? Né? Qual é o caminho que eu sigo agora?
E ali, assim, tudo que eu estava estudando até então, seguindo o convencional, né, o que mais se faz hoje em dia, eu não me encaixava. Eu falei, meu, tipo, eu estava estruturando um negócio, mas que para eu vender esse negócio, o caminho que o mundo do marketing me dava era completamente diferente do negócio que eu estava estruturando. E tem alguma coisa muito errada aí, né? Então, eu preciso parar, eu preciso estudar, eu preciso, né, mergulhar Sim. em outros lugares, em outros mundos, para achar o meu desenho, né? O que faz sentido para mim. E isso vale É, para o empreender como um todo, né? sim. Que era uma pergunta que eu ia até fazer, né? Assim, tá, ok, né? A gente entendeu que o empreender tem a ver com executar, arriscar, experimentar, né? Fazer algo do Uhum. nosso jeito. E o que eu preciso para que isso aconteça? Diz Olha, aí, Kézia, você que é uma empreendedora. na minha cabeça, a primeira coisa que eu penso em todos os processos, independente assim, para onde a pessoa vai, é ela ter muita clareza sobre os recursos internos que ela tem. Porque quando você sabe que recursos você tem, aí, esse é o primeiro pontapé para você criar de fato o seu universo. E aí não interessa o que você tem. E aí também entra o aspecto, né, de que, poxa, por exemplo, no meu caso, né, eu trabalhava com logística, era uma coisa assim totalmente diferente do que eu queria fazer na época que eu decidi, né, largar, né, fazer a transição, não foi nem largar. E aí eu falei, mas o que tem a ver, né? Eu fiz uma disrupção? Fiz. Fui assim, peguei um outro rumo e comecei a estudar e me especializar naquele outro rumo. Mas aquela bagagem, ela fez sentido, ela faz sentido. A nossa bagagem, independente de qual seja, ela vai fazer sentido. E eu percebi isso depois de 3 anos nesse caminho. Eu falei, nossa, agora eu entendi por que eu estudei aquilo lá atrás. A Suelen, que está aqui com a gente também, esses dias ela teve esse eureka. Ela falou assim, gente, eu tô aqui fazendo um monte de coisa na planilha e coisas que eu fazia no banco, né? Que ela trabalhava no banco há anos atrás Por que e eu que ela nunca aprendi via essas sentido. benditas planilhas, né? Exato. E ela falou, nossa, eu aprendi para isso, para colocar agora o meu projeto aqui, para desenvolver as coisas que eu estou precisando desenvolver aqui. Né? E aí, é por isso que sempre dar um passinho para trás, honrar o passado, é muito importante antes de a gente seguir para o futuro. Né? Mas estar com o olho sempre para o umbigo, que é para o presente, para o agora. Então, quais são os meus recursos internos e o que é que eu posso fazer com eles? Entende? E aí, Sim. a gente precisa de ajuda, porque a gente não consegue, gente, é geral, tá? Isso é geral. A gente não consegue olhar pra gente e falar, nossa, eu sei isso, eu sei aquilo, eu sei fazer aquilo. A gente tem uma puta dificuldade em se auto-reconhecer. Se reconhecer, né? Não é nem auto, é se reconhecer. E a gente precisa do olhar do outro, da ajuda, da rede, para poder enxergar que um talento que pra gente às vezes é ridículo, tipo, meu, é ridículo eu saber mexer no Trello, é muito fácil, tipo, é uma coisa muito natural pra mim. Né? Só que saber que o outro não sabe, que eu posso ajudar o outro e a gente formar ali um negócio e a coisa, sabe, expandir, né? Então, Sim. para mim, é mais ou menos esse o esquema. Eu concordo, assim, eu acho que o primeiro passo, e que muitas vezes a gente deixa ele de lado, até mesmo por desconhecimento, né, pela ânsia, é a gente se conhecer. E nesse processo da gente se conhecer, até conectando com que a Fausta trouxe aqui, ela traz, a gente concorda super, senão a gente sai do corporativo para ter qualidade de vida e entra no digital e fica sendo do mesmo jeito. E Isso mais, aconteceu eu até comigo. coloco um outro elemento. Quando a gente começa a investir, entender melhor quem nós somos, talvez a gente descubra também que empreender não é para mim. Pode ser, né? Nem todo mundo tem Isso. perfil para empreender. Tem pessoas que o perfil é realmente para trabalhar no mundo corporativo ou nos serviços públicos, né? É um outro perfil, é pessoa, né, que não tem a coisa muito da gestão, do gerenciamento. Então, no autoconhecimento, isso acaba aparecendo também, né? Assim, ok, É. então, assim, tipo, não é a minha praia, não adianta eu investir esforço nisso, que vai ser para as pessoas Uhum. certas, porque não tem a ver com o meu perfil. Sim. Ou eu vou descobrir, não, realmente, né? Assim, faz todo sentido, eu quero seguir esse caminho, mas o que é que eu vou fazer para que eu consiga realmente realizar de acordo com aquilo que eu sou verdadeiramente, com os valores que são preciosos para mim? Porque se eu não tenho Sim. clareza disso, eu posso fazer qualquer coisa. E aí, a qualquer coisa, a gente entra de novo no risco, né, de não dar certo e não ser feliz. Pode até um negócio eventualmente dar dinheiro e tal, mas eu vou ser infeliz. E aí? Resolve só dar dinheiro?
É, aí a gente, eu vou pegar o gancho com isso, né? Resolve só dar dinheiro? Tem muita gente nesse estado. Por quê? Qual que tá sendo o movimento, né, gente? Assim, agora falando de mercado, né? A galera entendeu que precisa de um novo approach, né, para o negócio e tal, e tá vindo para o digital. Empreendedores que já eram empreendedores na vida real, né, digamos assim, aqui no mundo offline, e aquelas pessoas também que estão se aventurando mesmo, tentando descobrir o que, que é, o que tem, como funciona e tal. E essas pessoas, elas estão assim, qual que é o funcionamento? Elas estão indo, olhando o que, que existe dentro daquele mercado que ela quer atingir, quer trabalhar. Ela vai ali, entra e vê, oh, deixa eu ver, qual oportunidade tem aqui para mim? Ela sai procurando a oportunidade, ela sai Caçando, procurando né? o que Qualquer ela pode coisa. fazer, aonde ela pode se encaixar. O que existe Uhum. e aonde eu posso me encaixar? Né? E o movimento que pelo menos eu trago para as meninas no Alcateia é que tem que ser exatamente o inverso. E aí resume toda a nossa conversa de hoje. Primeiro, a gente olha para os recursos internos, né? Então, ok, o que, que eu devo fazer e tal, mas assim, vamos ver os meus recursos, vamos ver o que, que eu tenho para oferecer. E aí, a partir do momento que você tem esse poder pessoal de falar, não, eu tenho coisas para oferecer, como que eu posso oferecer? Aí sim você vai entender como você pode encapsular aquilo para entregar para o outro, né? E aí, depois que você vai em busca, tipo, em como fazer a venda, como fazer essa oferta e tal, né? Mas não você se encaixando, e sim você se deixando à disposição aqui para o mundo, falando, olha, eu tenho isso, alguém quer? Sempre vai ter alguém precisando do que você tem para dar. Não é O mundo é muito possível, né? abundante. Não é possível, assim, se a gente pegar só o Brasil, né? São É, 210, 211 milhões de pessoas. Né? Não é possível que nesse é, universo não exista ninguém que se interesse pelo que você tem, né, para servir, sim, para oferecer, para realizar. Aí se a gente exato. sai do Brasil, né, porque tem negócios que são perfeitamente possíveis para além, né, do nosso país, aí sim que a coisa se expande Sim, absurdamente, né? Então, eu acho que a gente também tem que se libertar. Esse é um dos medos e é um dos desaprendizados que a gente precisa, né? é. De que é possível. A gente tem que só encontrar o caminho. Né? Às vezes o Uhum. difícil é só achar o caminho. Como é que eu chego, então, na pessoa que vai se Busca. interessar pelo meu produto, na pessoa que vai se interessar pelo meu serviço? Então, é um Sim, caminho que eu tenho que descobrir. Mas não sim. significa que ele não faça sentido. É muita gente precisando de É apoio muita no gente. mundo, né? É. E, aí, e também, assim, trabalhando esse poder pessoal, né? Porque que nem a Josi falou de um fato, de uma coisa, assim, técnica mesmo, gente. Hoje a gente tem o tráfego, por exemplo, que vocês aí vendo os stories, vocês ficam sabendo de um monte de produto aí aleatório de acordo com seus gostos, que vem aí por conta do algoritmo, do Instagram e tudo mais. Né? Hoje em dia a gente consegue encontrar as pessoas, né? E só que tem um outro ponto também, que é justamente assim, de a gente tá vivendo sempre naquela escassez, né? As pessoas não vão se interessar, não tem gente suficiente, tem muita gente falando sobre isso, mas não tem gente falando como você. E eu sempre ouvia isso no começo, eu achava isso absurdo. Como assim? Como que eu vou. Meu primeiro nicho, gente, foi o nicho de viagens. Eu trabalhava no nicho de viagens e tinha um monte de concorrentes. Eu falava, meu, como que eu vou fazer isso daqui? Tem um monte de gente já fazendo isso. Mas ninguém tinha a pegada que eu tinha, ninguém tinha a forma de se comunicar como eu tinha, né? Então, a partir do momento que a gente entende que esse mundo, ele é abundante, tanto de forma energética e espiritual, né, mas quanto técnica e material também, a gente vê que é só um ajuste que precisa ser feito, é uma calibragem que precisa ser feita no nosso olhar sobre nós mesmos, na consciência que a gente tem sobre nós mesmos. Né, de que sim, é possível alguém querer o que eu tenho, e de que sim, é possível encontrar caminhos, ainda às vezes nem trilhados, e que isso pode dar certo. Né? Sim, sim, sem dúvidas. E aí, assim, eu vou tomar liberdade de trazer para vocês aqui algumas palavras, né? Eu acabei ficando viciada, gente, no oráculo da iluminação por culpa da Késia, tá certo? E É muito aí, lindinho. nas ações, assim, importantes, né, do meu dia a dia, aí, assim, eu vou lá sempre buscar uma cartinha. E veja como o oráculo é precioso, que é o universo, né? Porque olha a cartinha que sai pra gente aqui hoje. Então, é para nós, todas nós. Trabalho e vida. E aí, o que que tem o texto aqui Nossa, dizendo? Vê que coisa interessante. Cada ação que você manifesta na matéria pode ser uma forma de criar vida. Plantar é uma das formas mais belas de criar vida e luz na matéria. Quando uma sementinha germina,
produz um efeito de vitalidade que vai influenciar todos os seres ao seu redor. Isso sucede também quando você se expressa através de uma arte, com suas mãos, ou simplesmente quando você ordena ou limpa seu espaço. Você está colocando sua energia na matéria, está dando vida ao objeto criado ou ao espaço ao qual dedica sua atenção. Todo trabalho que se cumpre como uma realização do ser é uma forma de trazer luz à matéria. À medida que se materializa seus sonhos, está materializando o espírito. E assim pode, com essa consciência, começar a espiritualizar a matéria com a qual você está ofertando sua vida. Parece que a carta foi escolhida, né? E foi. O universo Só que não por mandou, você. né? Porque é perfeito. Assim, falei, gente, ele sabia que a gente ia falar sobre isso. Não é possível, né? É muito incrível, muito incrível. Eu fiquei É muito emocionada quando eu incrível. vi. É muito incrível. E assim, diz também muito. Me fez lembrar, né, das coisas assim que a gente trabalha com. A gente tem uma coisa muito ligada com a arte, né? Eu, a Josi, a Dani, a Mari, né? As minhas parceiras todas. E ontem essa reflexão, né, que a Márcia está trazendo, e o motivo de ela estar reflexiva é justamente porque a gente fez uma oficina de mandala. Né? A gente usou a arte, a criatividade para poder se expressar, se abrir, né? E eu lembrei também de um outro ponto que tem um programa meu que a primeira missão do programa foi exatamente plantar uma plantinha. Né? A Nélica tá aí, plantar uma plantinha e entender os movimentos daquela plantinha ao longo do processo. Porque às vezes a gente já quer realizar a parada super complexa e a gente tem que voltar os olhos para o simples primeiro, para ir vendo a vida acontecer. Né? Então, ter os pequenos desafios e cumprindo pequenas metas dá essa sensação de que a gente está fluindo, de que a gente está usando essa vitalidade nossa para colocar algo de dentro da gente para fora. Né? Sim, sim, sem dúvidas. A natureza ela é muito sábia, né? Se a gente começa a conectar a nossa existência ao que acontece na natureza, fica tão mais fácil de entender, né? E Sim. tão mais fácil de a gente ir melhorando mesmo, se percebendo, né? Tipo, essa relação com o tempo, né? Necessidade, então plantei, vai ter que germinar. Gente, a plantinha você não coloca ali a semente e né? Daqui uma hora vai ali a plantinha tá linda, maravilhosa, dando frutos. Não, né? Tem que ter cuidado, né? Tem que ter atenção, tem que ter uma série de insumos ali que alimentem, né, essa plantinha para que ela se desenvolva. Ela nasce pequenininha, frágilzinha, né? Com o tempo é que ela vai ganhando força, que ela vai ganhando os galhos, vai vindo folha, dependendo fruto ou flor, enfim, né? Então, Sim. só isso, e fazendo esse paralelo ao empreender, ao desenvolver um negócio, ao oferecer um serviço, assim, gente, é incrível, é incrível. A natureza é a nossa principal escola. E quantas vezes a gente esquece dela, né? Às vezes você dá conta assim, teve um momento da minha vida em que eu passei, sei lá, nem sei, meses desconectada, assim, né? Sem pisar na grama, sem sentir a terra. Não dá, não rola. A minha conclusão foi essa, não deu certo. E assim a gente vai ficando por aqui, né, Josi? A gente vai deixando essa reflexão, né, a bola com vocês agora, para a gente passar o dia mesmo pensando, né, e sentindo esse tema, como ele reverbera dentro da gente, como tudo aqui, né? Às vezes um ponto da live vai servir para uma pessoa, outro ponto vai servir para outra, cada uma vai ficar na sua reflexão de uma forma muito individualizada, mas ao mesmo tempo muito integrada, né? Porque a gente é uma rede, a gente precisa assumir essa coisa da rede de uma vez por todas, né? Saber que o outro tem total relação comigo e eu tenho com o outro, né? Tá aí me ouvindo, Chuchu? Tá tudo certo aí, Josi? Travou? Eita. Continua que eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo. A gente se comunicando por mensagem aqui, porque o Instagram deu um pauzinho. Josi! Ah, agora travou de verdade. Pronto. Ela saiu, ela já vai voltar. Josi, volte, amiga! Deixa eu ver se dá pra chamar ela. Pronto. Que mais? Que mais de Oi, reflexão que vocês têm aí? Voltou, voltou. é a Né? E internet, é você? a internet. É.
E vocês, o que reflexão que vocês podem deixar aí pra gente, assim, né? A gente trouxe aqui vários pontos, né? Que pontos vocês gostariam de acrescentar pra gente sair daqui dessa live e continuar pensando? O que é que você vai pensar aí? Compartilha com a gente. O que você vai seguir refletindo? Qual é o ponto principal para você dessa live, sabe? Pronto, acho que é isso. Qual foi o ponto principal da live que você vai seguir refletindo? Compartilha com a gente para a gente saber. Estamos aqui esperando. Eu vou trazer o violão na levam? próxima. É uma boa ideia, né? Uma musiquinha, inclusive, ajuda. Pra ficar esperando. O Trarei. que dessa live ficou, né? Isso. Massa, tentar. Tentar. É uma boa palavra, Márcia. Sim. Tem que, né? Não adianta. Se a gente não tentar, a gente não vai saber se vai dar certo, a gente não vai saber se vai dar errado, se, né, tem que ajustar, se faz sentido ou se não faz. Né? É o começo. E ninguém vai fazer por nós, porque só a gente pode fazer aquilo porque é nosso. E só existe uma Márcia, só existe uma Josi, só existe uma Kézia. Ninguém pode fazer por nós, né? Sim. Tentar, te marcou também, América. É isso aí, abraça e vai, Márcia. E lembre-se, se você for e descobrir que não era aquilo, a gente pode voltar. Tá tudo bem, né? Assim, não... Porque a gente fica, né? Mas e se der errado? Mas e aí? Né? E se eu precisar voltar para o que eu fazia antes? Se eu tiver que voltar a ser seletista? E por aí vai. Né? Ok, faz parte. Né? Que bom, pelo menos você não vai ficar com o IC. Né? Não, você foi lá, tentou, viu que não era aquilo, que não fazia sentido, e retorna. Tudo bem. Exato. Né? Eu acho que a palavra tentar, né? Ficou bem forte. Testar. Sim. Materializar. Olha também. Que lindo. Materializar na matéria e imprimir o espírito nisso. Andréia, você falou minha missão de vida aqui. Exatamente isso. Exatamente isso. É a conexão entre o espírito e a matéria. Meu Deus. Sim. Que legal. Massa. Pronto. E aí eu acho que uma outra questão, né, para quem já empreende, né, e está aqui nos ouvindo, talvez, assim, qual é o caminho, né, que você tem feito para que esse seu empreender esteja verdadeiramente conectado com o seu ser? Né? Será que você já segue esse caminho? Ou será que você vai ter que buscar uma outra rota? Né? Ou vai ter que dar uma paradinha, não necessariamente mudar de rota? Né? Então, como tem sido esse percurso? Né? Ele já está... E pode ser que já esteja conectado com o seu verdadeiro eu. Né? Ótimo. Fazer as pazes, né? Com esse dar os passos para trás. A gente tem que aprender a fazer. Eu falo isso porque eu preciso também aprender isso, a fazer as pazes com esses momentos. Porque parece que são momentos tão doloridos, né? Só que são nesses momentos que a gente encontra os ouros da nossa alma. Exatamente. Que fica muitas vezes escondido pelo tanto de coisa que a gente segue fazendo e às vezes até no automático, sabe? Sim, porque está desconectado do ser. Né? Não por acaso, hoje, a imagem, né, de hoje do nosso CAD é uma lupinha com o ser dentro, né? Se eu não olho para quem eu sou, como é que eu vou empreender e ser feliz com isso? Né? Sim, sem dúvida. Muito legal. Gente, que legal, que legal. Que live rica, realmente. Muito e, a novidade é que agora não é só mais um dia de live por semana, são 2. Terças e quintas. Então, terça-feira que vem, no mesmo horário, quinta-feira que vem, no mesmo horário. E tudo isso a gente segue co-criando. Exato. E a gente vai deixar um post hoje, né, para vocês comentarem lá mais coisas, o que forem trazendo aí, o que for passando, né, por vocês ao longo desses dias. E aí a gente vai escolhendo daqueles comentários ali os temas, né, dos próximos encontros. Vai ser um post co-criativo. A gente coloca ali, é um canal, e vocês vêm e recheiam ali para a gente ir co-criando, né, os próximos temas. Exato. Isso. E quem não conseguiu acompanhar a live toda, lembrando, né, lá no nosso grupo, Alecrim, então vocês têm acesso a esses momentos. Então, quem ainda não faz parte do grupo, é só chegar, serão muito bem-vindas. Exato. Clica no link da bio
E vamos. Boa tarde para vocês, boa quinta, bom restinho de semana e a gente se vê terça-feira que vem, tá? Isso. Obrigada, Josi. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.